Calante e Phaius, né? As orquídeas que a gente vai falar hoje no vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre os calantes há muito tempo atrás, mas muitas pessoas que hoje estão no canal não chegaram a ver esse vídeo. Então por isso que eu estou fazendo um novo vídeo sobre esse tema e vou explicar muita coisa sobre tudo dessas duas, vamos falar de gêneros diferentes, mas que tem muita familiaridade. A gente vai entender isso. E aí, amigos e amigas, tudo bem? Bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Eu sou o André Marques e esse aqui é o nosso canal sobre as orquídeas, ensinando tudo que a gente sabe, tudo que eu aprendi nesses anos de cultivo para você poder também ter sucesso no seu cultivo. Hoje eu trouxe aqui um pouquinho das calantes e dos phaius, né? São duas plantas muito próximas, né? E ao mesmo tempo bem diferentes. Eu vou mostrar vários tipos de calantes, algumas espécies de alguns híbridos. Vou mostrar phaius, espécies e híbridos, vou mostrar híbrido entre calante e phaius e nós vamos falar também bastante sobre todo o cultivo deles, né? E alguns detalhes que fazem com que você tenha sucesso no cultivo desse tipo de planta. Hoje já é uma planta muito mais difundida no Brasil, né? Você tem muito mais pessoas comercializando, é mais fácil de encontrar. Nós temos a maior parte do que tem aqui no vídeo, algumas não, mas a maior parte do que tem aqui no vídeo nós temos disponíveis para venda, tanto aqui na loja como podemos enviar também, que é o caso dos calantes e dos phaius. O phaius é complicado porque ele só tem o grande, mas o que eu vou mostrar para vocês é o cruzamento dos dois, que eu já falei num outro vídeo, que é o phaio calante kryptonita. Bom, vamos começar aqui com os calantes. Primeiro a gente tem que entender a origem, né? Então é importante a gente entender a origem dessas plantas para a gente saber como lidar com ela. É importante saber que ela é uma orquídea terrestre, né? Então ela normalmente vai dar no chão mesmo. Nós não usamos o mesmo substrato que usa para as outras orquídeas epífitas para os phaius e para os calantes. O substrato, que é uma informação extra do que a gente usa para os phaius e para os calantes, é o mesmo substrato que a gente usa para os espatoglotes também, tá bom? Mesmo o espatoglote sendo um pouco mais distante dessa família aqui. Os calantes que a gente trouxe, vou mostrar para vocês, seria o calante vestita, que é o mais comum. O calante vestita é o mais difundido, né? O mais conhecido, é uma espécie, né? Tem ele em várias cores. Infelizmente eu não trouxe aqui a variedade Regnelli, mas eu vou postar uma foto para vocês poderem ver a diferença, porque o vestita normal, que a gente chama de vestita limpo, ele não tem cor no labelo. Já o Regnelli tem uma cor difusa no labelo, são duas variedades diferentes. Eu trouxe também o Rubens, que é um calante que a gente conseguiu identificar recentemente, porque a gente só tinha ele como rosa escuro, mas a gente descobriu que ele é chamado de Rubens, que é esse aqui. Ele tem essa cor uniforme e clara, muito bonito também, e também é um calante espécie. O outro calante que eu trouxe para vocês poderem conhecer, que eu acho um dos mais bonitos, é o calante Gorei. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Os Goreis nossos, eles estão começando a desabrochar agora, então eles não estão com o cacho tão formado, mas dá para vocês verem a cor como é maravilhosa. O Gorei, já a diferença dos outros é que ele é um híbrido, né? E ele tem essa cor bem intensa e muito bonita. Tem alguns outros que eu trouxe, que eu até tinha mostrado antes, em outros vídeos, né? No vídeo que eu falei que eu fiz do calante há muito tempo. Ele estava muito mais bem posicionado, só que como esse vaso é da coleção e agora é que eu vou dividir ele para fazer muda e vou falar disso já já, eu não tinha tutorado ele. Quando como eu vendo flores, né, a haste floral do calante, ela tem que ser tutorada antes dela abrir. Porque aí a haste floral forma bem bonita e bem colocada. Quando ela é tutorada no início que está desabrochando, o cacho forma mais bonito. E aí você percebe que a haste floral, as flores se posicionam bem colocadinhas para frente. Quando você, no caso dessa planta aqui, você pode ver que parece que a tadinha levou um vendaval, né? Por quê? Porque foi
Somente hoje que ela foi tutorada, nessa haste aqui dá para você ver direitinho, ó, ela cresceu. Eu vou soltar para vocês poderem ver. Ela cresceu totalmente flexionada. E aí hoje eu tutorei para poder trazer para a loja para poder fazer o vídeo. Aí a flor fica de cabeça para baixo, fica toda desmontada, feia. Mas essa haste floral em casa, ela estava nessa posição. E aí assim ela estava muito mais bonita do que quando ela veio para cá dessa maneira. Mas eu trouxe para vocês poderem ver essas cores, que eu trouxe esse, são todos irmãos, da mesma sementeira. Esse outro aqui é um irmão dessa planta aqui, né? Eu adquiri as três que eu vou mostrar para vocês no mesmo lugar, com a mesma pessoa, e provavelmente eles são irmãos de semente, por isso que eles têm tons de cor de flor diferentes. O mais cheio é aquele, e o mais bonito é o que eu menos tenho muda. E aí eu já vou começar a falar um primeiro elemento que acontece muito com os calantes e que muita gente me pergunta a respeito. O último é essa daqui, ó. Acho a cor maravilhosa, muito linda. E eu diria até que dos três é o irmão mais bonito deles. E que eu não tenho tantas mudas assim. Toda vez que eu vou falar sobre os calantes, é importante a gente entender que a flor do calante, ela tá pronta, floresce, e que após essa floração ele vai iniciar o ciclo de vida dele de novo. Então, o calante ele é bem marcadinho, assim, ó. Ele brota, forma bulbo com folha. Quando as folhas começam a ficar feias é quando o bulbo madurou e aí sobe a haste floral. Quando a haste floral está formando, as flores estão caindo. Normalmente quando começa a desabrochar, todas as folhas já caiu. Muitas vezes a gente acelera esse processo e já corta as folhas todas. Quando o bulbo está bem maduro e as folhas começam a ficar feias. A gente limpa tudo porque eu já vou começar a estaquear as flores para formar o cacho bem bonitinho. Todas as plantas de calante, a melhor maneira de você reproduzir elas é separando o bulbo, né? Eu vou usar essa planta aqui para mostrar para vocês. O bulbo novo é o bulbo que está florido e que acabou de perder a haste floral. Quando ele está com a flor, normalmente a gente não mexe, mas acabou a flor, o que nós fazemos? Eu vou em todos os meus calantes, tenho bastante calante, pego todos eles e faço exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu dou uma destacada, ó. Eu vou forçando até ele separar. Vocês viram que ele separou? Aqui, ó, talvez dê para ver direitinho o lugar que separou. Eu não mexo neles, eu só destaco, né? Por que eu faço isso? Isso faz com que o broto novo, que está com as raízes boas e que está com a flor, na verdade o ideal é depois que a flor já caiu, ele começa a brotar. Então assim, o broto novo já vai brotar naturalmente mesmo. O bulbo de trás, ele não vai brotar se você não separar dessa maneira. É muito difícil dele brotar e fazer muda. Quando você separa, ele brota com muito mais facilidade. Não quer dizer que ele vai brotar na base. Ele pode brotar na ponta também, tá bom? Mas é muito mais fácil de você fazer mudas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um caso. Esse daqui era uma planta que eu devia ter mudado ano passado. Mesmo porque eu tenho poucos, né? Só tenho esse vaso de cada. E olha o que acontece quando você não separa o bulbo. Esse bulbo aqui, ó, que era o maior, gerou esses dois, né? E esse gerou esse e esse gerou esse. Consegue entender como ele cresceu? O que eu quero mostrar para vocês é que como eu não separei, ele já deu dois bulbos. Esse aqui é o bulbo do terceiro ano. Olha o que está acontecendo com ele, ó. Tá totalmente podre. Ó, eu vou desmontar eles aqui para vocês verem. Ó, gelatina preta, feia. Não fede não, mas é feio, tá? Tá apodrecendo. Então assim, era um bulbo que dava para mim ter aproveitado para fazer muda. Ó, podre, podre, podre. Tá? Isso aqui naturalmente a planta faz, ela elimina, ela vai apodrecendo os bulbinhos velhos dela. E aí deixa os novos, né, intactos aqui pra gente começar a reproduzir. No caso dessa planta, eu vou separar esse bulbo que gerou esse, eu vou destacar um do outro, até eu sentir que eles descolaram, né, um do outro. E deixo aqui, ó, não mexo não. Aqui também, ó, eu vou separar, separei. O lado de cá também eu vou separar, separei. E aqui já tem uns outros bulbinhos que eu fui pondo aqui que estão com mudinhas ali. Então, agora acabando a flor, eu vou tirar esses bulbos desse vaso, limpar o substrato. Normalmente eu aparo as raízes porque o calante não mantém raiz viva depois.
e ele vai apontar brotos. Apontando o broto eu já vou plantando, todos eu vou plantando. Hoje a gente faz dessa maneira, porque a gente já pegou o jeito dele, o ritmo dele, né, do crescimento dele. Sobre o substrato, né? Vamos falar um pouquinho sobre o substrato, porque tanto é para o Phaeus, né? Esse daqui, vou falar um pouquinho dos Phaeus antes. É o Phaeus que eu trouxe, que é um Phaeus da coleção. Eu não acredito que ele seja Phaeus Tankerville, eu acredito que ele seja um híbrido. Não só por causa do detalhe da flor, vários detalhes na verdade. A cor, o tamanho da flor, o posicionamento da haste floral, né? Eu vou pegar ele aqui e pôr ele aqui na frente para vocês poderem ver melhor. O posicionamento da haste floral, ó, veja como ela abre de baixo em cima e praticamente não cai, né? Então, assim, eu não acredito que ele seja Tankerville, mas veio pra gente como um Tankerville escuro. Até o calcar da flor é maior, a não ser que ele seja uma planta poliploide, alguma coisa assim. Como eu não tenho conhecimento se ele é híbrido ou espécie, né? Ele é comercializado como um Tankerville escuro, rubro, né? Mas é muito bonito, né? E por isso que eu preservo. Eu trouxe um outro aqui que eu já tinha mostrado, que é o Phaeus Tankerville tradicional, né? Você vê a diferença do Tankerville para essa planta, né? A posição da flor, o tamanho da flor, a maneira com que ela floresce na haste floral. Então eu acredito que essa planta possa ser um híbrido, eu não tenho certeza, tá? Mas cultiva da mesma maneira. Eu tenho um outro híbrido aqui que é do Humboldt com o Tankerville, que é esse aqui, ó. As bainhas dele é muito fácil de soltar, tá vendo? Ó? As brácteas, né? Deixa eu posicionar a flor aqui porque é para vocês poderem ver melhor. Esse daqui é um cruzamento de Humboldt com Tankerville. Dizem que Humboldt não é Phaeus, né? Mas a gente considera Phaeus, que ele em muitos lugares é chamado de Phaeus. Humboldt com Tankerville. Cultiva da mesma maneira, tá? E como é que é essa maneira de cultivo? O Phaeus, na reprodução dele, a gente separa por bulbo também, só que normalmente a gente separa 2 bulbos, eu não separo um bulbo só. Se tiver raiz, um bulbo só também vai fazer muda, mas a gente separa com 2, que é para garantir que a muda vai ficando forte e bonita. O Phaeus, ele dá esse monte de mudinhas aqui, ó. Esse exemplo aqui dá pra ver direitinho. Tá vendo que o bulbo dele começa a brotar um monte de mudinhas pequenininhas? Assim que essas mudinhas apontam raízes, você pode destacar, né? Aqui, ó. Vou destacar uma pra vocês verem. Ó. Isso daqui é uma muda dessa planta. Essa daqui vai ser preservada porque eu só tenho realmente esse vaso na coleção. Então essa daqui já vai ser outro vaso. Mas aí você pode fazer muda do Phaeus dessa maneira. O Phaeus cruza, ele é parente ali com o calante. E eu trouxe para vocês poderem ver, deixa eu ver qual que tá mais bonito, acho que esse aqui é o mais bonito. O Phaeus calante kryptonita. Eu já tinha falado dele nas flores de maio, né? Mas para vocês verem que é a mistura literal do calante com o Phaeus. E fica um resultado maravilhoso, muito bonito. Existem outras cores. Na verdade, calantes e Phaeus, né? Existem um monte de espécies que a gente não tem no Brasil. Na verdade, assim, se eu vejo algum que eu não tenho, eu adquiro, né? Onde eu vejo, eu tô comprando. Porque, assim, é muito raro você ver novas cores, novas variedades, novas espécies, né? Tem algumas espécies que eu tô procurando há muito tempo e não encontro. E essas espécies, quando eu tenho a possibilidade de adquirir, eu adquiro, mesmo porque eu gosto muito desse gênero. E ele é muito fácil de cultivar e também fácil de multiplicar. Eu ensinei como que separa, vamos falar do substrato, que é uma coisa muito importante. Primeira coisa, não mude um calante se ele não estiver brotando. Isso é que nem cataceto. Os catacetos também, eles têm uma necessidade de ser mudados. Eles são mais eficientes quando você planta ele quando está brotando, porque é quando ele vai emitir todo o fluxo de raiz dele e formar o bulbo bem bonito. O calante é a mesma coisa. O momento de mudar é após a floração, quando ele começa a brotação. Começou a brotação, você pode separar eles todos. E aí o broto novo vai emitir muitas raízes. E normalmente os bulbos anteriores alimentam o broto novo, mas não tem mais raízes. Então, ele não vamos dizer que ele não regenera esse nutriente, né? E o nutriente meio que vai para tudo para o broto novo. Isso acontece em outras plantas também, mas no calante isso é bem forte e marcado. Então, mude só após a floração, quando estiver apontando brotação, para você não estressar a sua planta, porque se você mudar fora de época, você vai acabar prejudicando ela em vez de ajudar.
tá bom? Sobre o substrato, eu até trouxe um exemplo aqui. Eu vou fazer um pequeno comercial, mas eu não tô ganhando nenhum centavo para isso, tá? Mas eu tô mostrando porque para todo mundo que eu comercializei os calantes fora de Brasília, eu consegui entender que a melhor maneira de fazer um substrato bom para essas pessoas é indicando esse substrato aqui, porque ele é bem fácil de encontrar. Para vocês poderem ver, ó, ele é o Carolina Soil, né? Ele é muito bom, tá? Eu vou mostrar para vocês como é a textura daquele ali. Esse substrato a gente encontra muito facilmente na Araguaia, que é uma empresa que trabalha com adubos, né? Que produz adubos, que é Adubos Araguaia. E eles comercializam aqui em Brasília muita quantidade, então você sempre encontra o Carolina Soil, que eu mostrei para vocês. Esse daqui é como a gente comercializa aqui na loja, em pacotinhos menorzinhos. Só para vocês conhecerem a textura desse substrato. Ele é a base de turfa com vermiculita e como vocês podem ver, ó, ele é muito fofo e leve, né? Até a indicação é para molhar ele antes de usar, porque ele aumenta o volume. Só que acontece, se você usa, o Carolina é excelente para germinação, para outros tipos de planta. No nosso substrato suculenta vai Carolina também. Só que se você usa só o Carolina, o que acontece? Com uns 6 meses, 8 meses, ele compacta e vira quase uma lama, entendeu? Então não é bom, não dá certo. Então o que a gente faz? Vou mostrar para vocês aqui no nosso substrato. Vou arrancar um para mostrar para vocês. Vou arrancar esse kryptonita aqui, ó. A gente coloca carvão e pinos misturado ao Carolina. Claro que o nosso substrato ainda coloca outros adubos, coloco outras coisas ainda. Mas esse substrato vai ser bom e suficiente para você cultivar em qualquer lugar do Brasil, encontrando Carolina e conseguindo pinos e carvão, tá bom? Eu só vou tirar aqui para vocês visualizarem o enraizamento nesse tipo de substrato. Esse aqui até acho que nem tá tão enraizado como alguns que eu tirei. Ele vai espedaçar o torrão. Deixa eu pegar um outro aqui que tá mais garantido. Esse aqui também foi plantado nesse mesmo tipo de substrato e na mesma data, porque estavam juntos. Só que esse aqui tem raiz mais forte, vai sair o torrão bonitinho como eu quero. Olha que legal. Tá vendo? A gente usa umas britinhas no fundo e esse substrato de turfa, vermiculita, pinos e carvão aqui nesse meio. Eu uso pinos e carvão mais grossinho mesmo, que exatamente o pinos e o carvão, ele é para dar essa aeração para o substrato. Essa planta, ela é terrestre, mas ela não nasce nem cresce na terra que a gente tem aqui no Cerrado, por exemplo. E com muitas terras que tem no Brasil, talvez não seja a terra que ela mais goste. Quer dizer que ela vai morrer se você plantar na terra? Não! Mas aqui você consegue perceber que o sistema radicular da planta está extremamente saudável. Olha como as pontas das raízes estão todas bonitas, as raízes estão bem, não estão apodrecidas, né? Então a gente chegou nesse resultado com esse tipo de substrato e é por isso que a gente está ensinando ele para você. Eu estou ensinando ele para você, né? E é esse substrato que a gente usa para todas as nossas terrestres, tá? Então entra Spatoglotis, Epidendro, Calante, Phaios e todas vão muito bem, ficam muito bonitas e ficam muito bem desenvolvidas, vamos chamar assim, né? Que é melhor do que só bonita. E sobre água. Normalmente tem muita gente que fala assim, calante, depois que acabou a flor tem que tirar a água. Eu não sinto essa necessidade, a gente até pode molhar menos, porque eles ficam próximos das suculentas, então a gente pode até molhar um pouco menos. Mas não é necessário suspender a água, porque assim que acaba a floração, não demora, se demorar 15 dias, 20 dias, um mês, é muito. Ele já começa a brotação e a gente já começa a replantar eles. Então assim, eles já vão para o substrato novo, para o vasinho novo, com os brotinhos já bem posicionados para enraizar e formar bulbo novo. Aqui nessa planta você consegue visualizar, foi plantado esse bulbo que estava brotando e você consegue ver que de um ano para o outro, essa planta só tem um ano plantada. O bulbo novo ficou maior. Então, ela conseguiu um resultado muito bom com o substrato e adubação que a gente deu. Mesmo colocando adubos no substrato, por exemplo, um pouquinho de bocacha ali no substrato, a gente usa adubação solúvel em água semanalmente em todas essas plantas. E talvez isso é uma das coisas que mais ajuda ele a formar esse bulbo bonito e forte. Sobre iluminação,
Hoje a gente nesse vídeo aqui vai falar tudinho sobre eles, né? Não podia deixar de falar da iluminação. São plantas extremamente resistentes à luz, elas não gostam de sombra. Quando você deixa essa planta na sombra demais, o bulbo fica fino, flexível, a folha quebra com facilidade. Então assim, ele não é uma planta para sombra, ele é uma planta para muita luz, tá bom? Então não deixe o calante nem o faio na sombra demais. O faio, ele é um pouco mais resistente à sombra. Então assim, ele até fica mais viçoso, bonito na sombra. Nosso cultivo é com sombria de 70%, eles ficam realmente muito bonitos, florescem com muita facilidade e ficam bem. Eu já vi plantas que estavam enormes, lindas, mas que por estar muito na sombra, não floresceu tão bonito assim. Então, a floração tem muita relação com a iluminação. Se você não der a luz que a planta precisa, ela vai florar um pouquinho, com poucas flores, feinha, ou então tá adulto e não dá flor, tá bom? Então, assim, a dica que a gente tem é cuidar do substrato, adubação boa, luz boa, e água, a gente é sempre assim, secou, molhou. A gente molha o ano inteiro o calante, tá? O Phaeus também. O Phaeus nem gosta de secar, viu, gente? O Phaeus, ele gosta até mais de água do que o calante. Ele não gosta de ficar seco, não. Ele fica seco, ele fica parecendo samambaia. Ele fica com a folha meio cinza, pálida. Ele quase que fica pedindo assim, me dá uma aguinha. Então, não deixa o Phaeus ficar seco. Mas também, se encharcar, é aquela coisa. A gente vai aprendendo ali na relação com a planta. Porque se encharcar, vai apodrecer. Então, tenha o meio ponto, mas normalmente quando você usa um substrato bom, já é mais difícil de encharcar, porque você usou um dreno, tem uma luz boa, então mesmo que você molhe muito, a planta não sente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quero convidar você aí a poder curtir e compartilhar aqui nosso vídeo com todo mundo que você conheça, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E estamos preparando, tivemos uns contratempos, mas estamos preparando as lives que a gente vai iniciar, tá? Então provavelmente a gente vai mudar o sistema, então a gente vai ter um vídeo por semana e uma live ao vivo, tá bom? E conto com vocês no nosso próximo vídeo. Meu muito obrigado e até lá!